Então, pessoal, a situação está bem crítica. Vamos mostrar para vocês aí o que eu estou enxergando, as possibilidades. A gente tinha uma possibilidade de a gente ir até os 18 mil dólares, ainda está na mesa. Vamos falar disso, mas também vamos falar da possibilidade de a gente ter embandeirado no Bitcoin. Isto é, a gente ter feito uma bandeira. Eu vejo aqui no gráfico daqui a pouco uma cunha que pode nos levar para baixo e dar mais uma pernada de baixa. Lembrando, pessoal, que a S&P está numa região de resistência muito forte. Eu mostrei para vocês ontem. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver se ela já deu ignição, vamos ver os alvos da S&P e também vamos ver os alvos do Bitcoin caso a gente vá para baixo. Lembrando, pessoal, para quem toda hora vem me dizer aqui que às vezes eu falo que vai subir, às vezes eu falo que vai cair, não deixa de assistir o meu vídeo ali de teoria de Down. Eu estou explicando bem ali a questão das três tendências, da primária, secundária e terciária, para quando eu falar de queda ou falar de alta, daqui a pouco o pessoal que não entende um pouco disso não ficar tão perdido. Acho que vale a pena o conteúdo que eu gravei ali, que está bem explicado. Expliquei até como a gente pode utilizar algumas médias móveis para auxiliar nessa detecção das três tendências que a gente tem, segundo a teoria de Down. Beleza? Então, pessoal, bora pro vídeo. Então, pessoal, Bitcoin, o que vocês querem ver primeiro? Não vou perguntar porque não é uma live, né? Mas já que eu estou com o Bitcoin aberto, vamos lá. Bitcoin gráfico diário, tendência secundária, certo? Tendência secundária de baixa. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Para quem não entendeu o que eu quero dizer, assiste lá o videozinho da teoria de Down que vocês vão gostar. Tenho certeza que para quem nunca viu, é um bom conteúdo para vocês tentar entender essas coisas, beleza? Pessoal, se a gente observar a cunha que eu quero dizer aqui, será que não é isso aqui? Ó? Será que a gente não está embandeirando? A gente está fazendo uma cunha aqui de baixa para quem sabe dar mais uma pernada para baixo. O que está acontecendo, pessoal? Eu acho que o cenário macroeconômico mundial está muito feio. A gente tem possibilidade de recessão. O que está apontando é uma recessão para o ano que vem. Então, se isso acontecer, daqui a pouco o Bitcoin não vai encontrar suporte nessa região. Eu torço que sim, pessoal, mas quando eu trago essas informações daqui a pouco mais pessimistas, muita gente às vezes não quer enxergar isso. Até teve um inscrito que comentou ali que ele está preso numa cripto. Quem sabe amanhã eu dou uma olhada qual é a cripto que ele está falando, mas eu acho que é bem arriscado tá posicionado em alguma cripto agora. Agora, quem comprou topo e tá até agora segurando, sinceramente, cara, eu não sei o que dizer e eu não saberia nem o que fazer se eu tivesse feito isso, tá? Se eu tivesse comprado topo, daqui a pouco fiquei brabão lá, segurando o ativo, já desvalorizou 70%, 80%, admito para vocês que eu não saberia o que fazer, tá? Se eu estivesse nessa situação, tá? Então, continuando aqui, pessoal, possibilidade sim da gente ter embandeirado e dar mais uma pernada de baixa. Se a gente der mais uma pernada de baixa e eu for bem conservador, mas bem conservador mesmo, tá? A gente pegar, não considerar todo o master, considerar somente este pivô, possível pivô, já que a gente não tem nada, a gente teria um primeiro alvo na casa dos 14 mil dólares, tá? O primeiro alvo seria aqui na casa dos 14 mil dólares. Para quem não entende, eu utilizo a retração de fibra para medir os alvos de extensão. Por quê? Porque eu utilizo a mesma ferramenta para trabalhar as extensões e as retrações, porque dá na mesma, certo? É só tu entender a lógica da coisa que funciona perfeitamente. Então, eu tenho um primeiro alvo que nem é o 100% da bandeira, o 100% que eu digo de um possível pivô seria isso aqui, a gente tem uma alta e um pivô, certo? Então, a gente poderia ter o 100% dessa pernada, 100% aqui para baixo, assim, ó, como se fosse isso aqui. Só que eu estou considerando um primeiro alvo de FIBO, que é o 38, projetado na cabeça do pivô. Se eu projetar o 100%, que seria o 50%, olha como dá certinho, exatamente o que eu falei, né? Que seria a amplitude aqui do pivô projetada aqui para baixo. Seria 100%, daí seria lá na casa dos 14 mil dólares redondo, que vai convergir para o nosso topo de pivô de alta que a gente tem aqui num gráfico semanal. A gente vai enxergar isso aqui, ó. Seria esse pivô que eu quero dizer, tá? Daí eu teria que apagar essa linha aqui, apagar esse aqui, e a gente tem este topo de pivô aqui, ó. Seria isso aqui, né? A gente tem este pivôzão de alta que a gente sobe, a gente corrige. Se o TradingView deixar, às vezes ele não deixa, ele não quer que a gente desenhe, a gente sobe, a gente corrige e a gente sobe. E a gente tem esse pivôzão de alta, quem sabe não é o alvo, né, para testar esta antiga resistência como um suporte. Então, pessoal, agora é a hora. Como vocês estão vendo aqui, para quem é novo aqui, pessoal, eu dou várias dicas aí de análise técnica para o pessoal, então não tem por que não se inscrever no canal. Eu dou essa pausinha aqui para vocês apertar aquele botãozinho ali, ó, se inscrever no canal, deixa aquele comentário, isso ajuda demais, aquele likezinho também e bora continuar o vídeo, tá? É o que muita gente tem apontado aqui para casa dos 14 mil dólares e dentro desses, abaixo disso, a gente tem uma região muito forte que no meu entendimento não passa, tá? A gente
dificilmente o Bitcoin vai passar aqui dos 10 mil dólares, tá, pessoal? Na minha opinião, na minha humilde opinião, não importa o que esteja acontecendo mundo afora, eu acho que a gente tem, digamos, muita gente interessada nessa região de valor, e se passar daqui, volta rápido, e daqui a gente não fura. É a minha opinião, tá, pessoal? É a minha opinião. O grande problema disso tudo é que agora, nos 17 mil dólares que a gente se encontra, 16.855 para ser mais preciso, com o vídeo que eu estou gravando, pessoal, se a gente cair até esta caixa, a gente tem uma queda aí de 40%, 43%, 45% no máximo. E perder 40%, digamos, em uma posição é bem complicado. Eu admito para vocês, tá? Já gravei alguns vídeos que diz, né, que a gente não pode aceitar mais do que 20%. A partir de 20%, a gente começa a ter que recuperar, digamos, muito mais do que a gente perdeu. Por exemplo, se a gente perde 20% e a gente tem uma alta de 20%, com 20% mais ou menos a gente já recuperou aquele valor perdido. Agora, se a gente perde 46%, quanto que a gente tem que subir para recuperar esses 46%? Então, vou dar um exemplo bem básico para vocês, a gente teria que subir 84%. Então a coisa fica bem mais complicada. Então, se eu fizer o exemplo aqui dos 20, só para você entender, ó, vamos supor que eu perca somente 20%, né? Então, cheguei aqui nos 20%, tá? Mais ou menos aqui 20%. Quanto que eu tenho que subir para recuperar os meus 20%? Então é lá o que eu disse, ó, tem que subir apenas 23%, tem que subir um pouquinho mais e aí tu já está no 0 a 0. Agora, a partir dos 20%, quanto mais tu cai, mais vai ter que voltar, mais tu vai ter que pegar um movimento de alta forte e aí a coisa complica bastante, certo? Então, basicamente o que eu tenho para isso, pro Bitcoin é isso, sendo bem conservador, um primeiro alvo do pivôzinho ali seria aqui na casa dos 14 mil dólares, tá? O segundo alvo, na verdade, que é a cabeça do pivô. Agora, se a gente for analisar a S&P, pessoal, que é o que move as coisas, apesar de que ela fez um movimento bem forte de alta, a gente não acompanhou, mas eu acredito que a gente tem que estar ligado no que está acontecendo aqui no S&P. Mostrei para vocês ontem a cunha. Se eu pegar a cunha por projeção digamos, de alvos de figura, o alvo da cunha é lá embaixo, tá? Vou mostrar para vocês, seria aqui na base dela. O alvo desta cunha aqui desenhada seria aqui na casa dos 370 pontos, tá? Na base da cunha. A gente teria um alvo lá embaixo para vir buscar, para quem sabe depois a gente tomar uma decisão se a gente vai daqui a pouco encontrar suporte e andar para cima. Pode parar antes? Claro que pode parar antes. Lembrando, a gente tem um gap aqui, ó. A gente tem um gap nesta região. Então, para quem viu falando do gap aqui em cima, antes de subir, eu falei, cara, pode ser que suba ali para fechar o gap. Então, agora a gente está corrigindo, quem sabe não é para fechar esse gapzinho aqui, que a gente deixou esse gap de alta aqui. Que região de Fibo se encontra esse gap de alta? Vamos dar uma olhada aqui. Se eu considerar desta última pernada, tá? Desta última pernada, qual é a região de Fibo que se encontra? Ele se encontra bem em cima ali da região de 61,8 de Fibo, que é uma região bem interessante, considerando essa última pernada. Agora, se eu considerar toda a pernada de alta que a S&P deu desde lá do fundo, deixa eu dar uma olhada aqui, aonde que se encontra o gap, ele se encontra um pouco antes dos 50% de Fibo, mas o alvo da cunha é exatamente o 61% de 8 de Fibo, tá? É exatamente o 61%. Então é isso que a gente tem que entender, a gente tem uma confluência, digamos, de informações me trazendo aqui para o 61%, com 8% de Fibo, que seria o 61 da pernada total, mais o gap para fechar e quem sabe mais o alvo da cunha, deste desenho que eu mostrei para vocês, dessa figura, que seria aqui embaixo. Necessariamente a gente tem que vir aqui embaixo, pessoal, não sei, não tenho bola de cristal, eu só estou fazendo análise técnica para vocês baseado no que eu estou enxergando. O que eu gostaria de ver aqui é a gente segurar nessa região e daqui a pouco andar de verdade para cima. Eu espero com todas as minhas forças aqui que meu áudio não esteja estourando, porque pelo que eu tô vendo aqui ele tá dando uma passadinha no ponto ali, mas tomara que não, tá? Porque senão estraga o meu vídeo, beleza? Pessoal, se a gente segurar aqui, cara, aí a gente pode querer acreditar que o Bitcoin pode daqui a pouco querer andar para cima, mas no cenário atual, considerando um gráfico diário, a coisa não tá muito bonita. É isso que a gente tem que entender. Se eu pegar o Bitcoin lá daqui a pouco num gráfico de 1 hora, vamos ver o que tá acontecendo lá, né? Que seria a nossa tendência terciária, se é que ela está virando para baixo, vamos pegar aqui um gráfico de 1 hora e vamos dar uma olhada. Gráfico de 1 hora, pivô de baixa armado. Para onde que o Bitcoin pode ir bem no curto prazo? No curto prazo, pessoal, eu puxaria esta retração aqui da última pernada de alta. A gente já bateu exatamente em 50% de Fibo, exatamente em 50% de Fibo. Se eu projetar o último pivô para ver até onde ele vai, se eu pegar somente da cabeça do pivô e projetar alguns alvos, a gente tem aqui ó, o primeiro alvo,
exatamente em 50% de FIBO, que conflui com a pernada anterior. E se eu projetar o segundo alvo, tá, que é o 100%, a gente vem perto do 61 com 8, e se eu projetar o 61 com 8, a gente passa um pouco no 61 com 8. Então, no meu entendimento, eu marcaria um alvo bem na cabeça aqui desse 61 com 8, lá na casa dos $16.562, considerando um gráfico de 1 hora. Considerando que eu quero ver um movimento de alta no Bitcoin nos próximos dias, a gente vem nessa região e depois a gente sobe. Exatamente o que eu mostrei para vocês quando a gente deu esta pernada. E eu comentei, eu quero ver o Bitcoin corrigir até o 61 com 8, 50% para dar mais uma pernada de alta. E acabou que aconteceu exatamente isso. A gente corrigiu lá no 61 com 8 desta pernada e a gente deu mais uma para cima. Tá? Agora, o que eu preciso enxergar? Isso aqui. Preciso a gente corrigir até essa região e dar-lhe mais uma pernada. Se é para mim ficar otimista, tem que ser desse jeito aqui. Beleza, pessoal? Então, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.